Boa noite, True Life. Podem sentar, gente. Obrigada. Gente, o Espírito Santo vai precisar operar um milagre essa noite, para eu conseguir falar um terço do que eu escrevi. Mas o Senhor, Ele vai filtrar o que é para falar o que deve falar. Em nome de Jesus. Gente, que alegria estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Hoje eu fui convidada para falar sobre um tema muito importante. A gente está aqui aprendendo sobre o Espírito Santo de Deus. Cremos que é um novo tempo, na verdade, vida. Você crê nisso? Vamos lá, gente, com empolgação. Você crê nisso? Você quer viver esse novo tempo de Deus para mim e para a sua vida? Você quer? Então, nós precisamos entender um pouco mais sobre o mover do Espírito no nosso meio. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Nós precisamos ter intimidade com Ele. Então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre o Espírito Santo. A gente já teve 2 outras ministrações maravilhosas que trouxeram um panorama incrível a respeito do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento, quanto ali no momento em que Jesus foi batizado, no ministério de Jesus. Gente, que poderoso que foram essas 2 ministrações passadas. E se você não assistiu, eu recomendo que você assista. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o Espírito Santo e os seus sentimentos. Quais são os sentimentos do Espírito Santo? Como podemos conhecer os sentimentos do Espírito Santo? E, para isso, vamos entender quem é o Espírito Santo primeiro. Tá? Por mais que a gente tenha tido um panorama muito bom nos últimos 2 sábados, tem gente que veio aqui pela primeira vez, então vamos conversar um pouquinho sobre o Espírito Santo, introduções, né? Vamos lá. Em Gênesis 1, 26, o Senhor ele escreve algo muito interessante. Após ter criado toda a terra, o Senhor ele decide criar o homem e a mulher. E aí a trindade ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que estão em completo acordo, estão em completa união, eles juntos, Deus Pai diz, junta ali a turminha, os 3, e aí ele diz, o que o Senhor diz? Façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Então, eu e você, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos um pouquinho do DNA de Deus. E esse é um privilégio que nenhuma outra criatura tem. Todas as outras coisas foram criadas por Deus, sim, mas nós carregamos o DNA de Deus. E isso é muito poderoso. Não significa que nós somos deuses, muito pelo contrário, somos seres humanos limitados. O Senhor nos criou dessa forma, mas nós carregamos Deus, características de Deus dentro de nós. E isso é um grandíssimo privilégio. Então, eu e você somos desafiados pelo Senhor a olhar para nós mesmos e ver atributos, características de Deus em nós. Então, gente, quando a gente fala sobre sentimentos, nós somos, como seres humanos, nós temos um corpo, temos sentimentos, temos pensamentos, temos também uma alma, um espírito. E quando o Senhor ele nos criou, quando Ele nos deu esses sentimentos, Ele também tem esses sentimentos. E por isso Ele foi capaz de nos dar um pouco dos seus sentimentos. Então, às vezes, a gente pensa de uma maneira tão corrompida a respeito dos sentimentos, porque existem sentimentos muito bons. Alegria, existe sentimento de paz, existe, enfim, inúmeros sentimentos maravilhosos. Mas também existem sentimentos que as pessoas consideram negativos. Então, sentimentos de ira, sentimentos de tristeza. E aí a gente fica falando, como assim? Deus sente essas coisas? Sente. Deus sente ira, Deus sente tristeza. E isso que a gente vai ver um pouquinho. Só que o que acontece? Quando nós pecamos, quando nós desobedecemos ao comando de Deus, como humanidade, nossos sentimentos foram afetados por isso. Nossos sentimentos eles foram ali corrompidos na sua essência original. Mas o Senhor tem sentimentos divinos, o Espírito Santo de Deus tem sentimentos divinos, e nós somos desafiados a alinhar os nossos sentimentos aos sentimentos de Deus. Então é importante que a gente entenda isso, essa é uma breve introdução. E na criação do mundo, gente, como eu falei, a Trindade,
Existe, então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e eles são em completo acordo. Ali na criação, Deus Pai, ele foi o grandíssimo arquiteto. Ele planejou todas as coisas. Ele era o criador, ele teve a ideia. Jesus, ele era o Filho, ele é como se fosse ali o líder da operação da criação, o mestre de obras. E o Espírito Santo foi aquele que fez. Então, ele era o operário, ele era aquele que colocou as coisas em ação. Então, todos eles tiveram uma função maravilhosa. Esse exemplo de cada um ter o paralelo da construção, eu vi uma mensagem do Luciano Subirá e eu achei fantástico. Porque, realmente, cada um deles, ainda que diferentes, tiveram um papel essencial para a criação do homem, para a criação da humanidade. Então, todos nós precisamos, ao olhar para nós, ser desafiados pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, me ajude a alinhar os meus sentimentos com os teus sentimentos. Me ajuda a voltar ao plano original. Me ajuda, Senhor, a viver de forma que eu agrade ao Senhor em tudo aquilo que eu faço. E isso é o que o Senhor quer nos desafiar essa noite. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E, para explorar um pouquinho mais esse assunto, nós precisamos, então, conhecer. Da mesma forma, gente, que quando um criador de alguma coisa estabelece a maneira de usar uma coisa. Vamos lá. Celular. O cara que criou esse celular tem um manual. Olha, liga aqui, ao você clicar, faz isso aqui, e é assim que funciona, tem que carregar na bateria tal. Se, ao invés de eu colocar o meu carregador aqui, para carregar o meu celular aqui embaixo, colocá-lo aqui, vai carregar o meu celular? Não vai, porque quem desenvolveu esse celular falou, precisa colocar o carregador aqui. Se não colocar aqui, ele não funciona da maneira como ele precisa funcionar. O Senhor, como nosso Criador, Ele estabeleceu para nós a nossa maneira de funcionar como seres humanos. Então, nós precisamos nos submeter à maneira como Deus nos criou. Ele determina aquilo que é certo. Ele determina aquilo que é errado. Não eu e você. Não o mundo. O Senhor. Porque Ele nos desenvolveu. Então, gente, ao conhecer o Espírito Santo de Deus, é essencial a gente entender quem Ele é. Para que a gente entenda como a gente deve funcionar. Porque somos imagem e semelhança de Deus. E o Espírito Santo, ele é extremamente pessoal. Ele é uma pessoa. Não significa que ele é um ser humano, ele é uma pessoa. Então, a gente deve se comunicar com ele como a gente se comunicaria com uma outra pessoa. Não é mesmo? Às vezes, quando a gente fala sobre o Espírito Santo, as pessoas automaticamente pensam em pomba. Gente, as pessoas pensam em pomba, ou as pessoas pensam em fogo. E realmente, dentre muitas, essas duas que eu acabei de citar, são muitas as formas como o Espírito Santo ele se manifestou. Mas esse não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Eu estou trazendo esses conceitos bem básicos. Você talvez que esteja há anos em igreja, você fala, o que eu tenho para ganhar com isso que a menina está falando até agora? Calma, vou chegar lá. Então, é só para a gente colocar uma base legal em tudo isso. E então, nós somos desafiados, o nosso objetivo é conhecer o Espírito Santo e deixar com que ele molde a nossa vida, transforme a nossa vida. Em João 16, 7, eu quero ler essa passagem com vocês. João 16, 7. A gente vai focar um pouquinho depois em João 16, 7, a gente vai falar um pouco mais. Mas nesse primeiro momento eu quero só introduzir o pensamento. Jesus está dizendo, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para mim que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Olha que afirmação poderosa essa de Jesus. Jesus, ele falou, é melhor que eu vá. É melhor que vocês tenham o Espírito Santo do que a minha presença pessoal aqui. E muitas vezes eu já me questionei isso, eu não estava entendendo esse comando do Espírito Santo. Até que eu ouvi um outro exemplo, que para mim mudou a minha vida.
Às vezes a gente ouve as histórias bíblicas e vê, por exemplo, pessoas do passado que presenciaram coisas maravilhosas, como a abertura do Mar Vermelho. Cara, eu queria estar lá. Eu queria estar lá para ver esse milagre acontecer. Você fala, gente, que experiência maravilhosa. Ou ver Jesus, por exemplo, curar. Ver Jesus expulsar demônios. Gente, imagina andar ao lado de Jesus encarnado aqui na Terra. Que coisa maravilhosa, que experiência linda. Eu queria estar lá para ver essas coisas. Todo mundo, né? Eu acho que a gente tem um mínimo de curiosidade, começa a pensar, como será que foi passar no meio do Mar Vermelho? Tinha uns peixinhos, dá para ver? Sabe, você começa a deslumbrar como é que ia ser viver naquela situação. Mas sabe o que é que esses homens do passado, com certeza vão perguntar para nós? Como é que foi ter Deus dentro de você? Como é que foi ter Deus dentro de você? Eles não tiveram esse privilégio que eu e você temos. Nós temos Deus morando em nós. E isso é uma coisa, assim, fenomenal, não dá nem para entender. O Espírito Santo de Deus habita em você e em mim. A partir do momento em que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo de Deus, ele vem morar em nós. Então, o poder que capacitou Jesus a fazer tudo aquilo que ele fazia é o mesmo poder que está dentro de você. É o mesmo, não é menor, é o mesmo. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Então, eu e você, nós temos um grandíssimo privilégio. E às vezes nós negligenciamos. Nós esquecemos. Nós vivemos a nossa vida como se tudo fosse normal, cotidiano, cotidiano, cotidiano. E o Espírito de Deus? Quando que ele nos domina? E, gente, como? Assim como o proprietário de uma casa, ele tem total liberdade para se mover naquela casa. Ele tem total autonomia para estabelecer regras sobre aquela casa. E quando muda a pessoa, o mesmo ambiente, às vezes muda de proprietário, são outras regras. É uma outra conduta, é diferente, precisa ser diferente. Porque são pessoas diferentes. E sabe o que acontece? Às vezes o Espírito Santo de Deus, às vezes, quando ele habita dentro de nós, a gente precisa dar o governo, a chave da nossa casa nas mãos do Senhor. Senhor, é o Senhor que me dirige, é o Senhor que me direciona, é o Senhor, não sou mais eu. Mas a gente quer que o Espírito Santo habite dentro de nós, mas a gente quer controlar essa casa. A gente quer estabelecer as regras. O que faz, o que não faz, e não é assim que funciona. A partir do momento em que o Espírito Santo tem controle sobre a minha e a sua vida, é do jeito dele. Não é mais do meu, não é mais do seu, é do jeito de Deus. É do jeito do Espírito Santo, que é Deus. E sobre isso, eu quero quero dar um exemplo. A gente compara, às vezes, as obras do Espírito, a transformação do Espírito no nosso interior. A gente fala muito sobre o fruto do Espírito. Aquilo que o Espírito produz em nós a partir do momento que nós damos ali governo, autoridade para Ele. Então, Ele produz em nós o fruto do Espírito. E quem nunca, meio velho de igreja, já deve ter ouvido que a gente devia comparar o fruto do Espírito a uma mexerica. Vamos lá. Olha, o cara da feira falou que estava doce, vamos ver se está mesmo. Não sou muito boa de abrir mexerica, a gente talvez demore um pouco. Vamos lá. E aí, o que acontece? O que acontece? Por que a gente fala que é um fruto? E por que a gente compara a mexerica? Porque são vários gomos, não é mesmo? Mas para a fruta ser inteira, tem que ter todos os gomos, certo? Então, quando o Espírito quer fazer uma obra transformadora no nosso interior, nós precisamos ter todas as características do fruto do Espírito. E não é pela nossa própria força, gente, é o Espírito Santo que produz. É Ele que produz essa transformação em nós. E quais são esses frutos? O fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E essa lista está lá em Gálatas 5, 22 e 23. E, gente, que lindo. Nós queremos que o Espírito Santo ele produza essa diferença em nós. Mas eu quero trazer uma outra coisa diferente aqui.
Eu vou fazer sujeira, porque eu sou assim, né? Olha, eu já me sujei inteira, oh meu Deus. Peço perdão, peço perdão. Não dá, é assim mesmo. Vamos lá. O que acontece? Vocês já devem ter comido mexerica antes, né? Eu amo. Assim, não é uma fruta que eu como sempre, mas eu amo. Tá doce. Não tá mesmo. O que acontece? A mexerica, gente, ela tem uma característica muito particular, que a gente pode também comparar à obra do Espírito Santo em nós. Johnny e Roberto, vocês podem distribuir mexericas. Quem quer uma mexerica? Levanta a mão aí. Por quê? No Rio é tangerina, tá bom. Mexerica, tangerina, como você preferir. Só que você que recebeu uma mexerica, você tem alguém sentado do seu lado. Eu quero desafiar você a dar pelo menos um gominho ali para alguém, tá? Precisa dar, precisa compartilhar. Combinado? Precisa compartilhar. Ó, a galera ficou animada com mexerica. Olha só. Valeu. Bom. Então, gente, tá todo mundo aí abrindo sua mexerica. Quem diria que você ia vir no culto e ia comer mexerica, né, gente? Ninguém diria. Ninguém diria. Mas veja só, um atributo interessantíssimo. Muito obrigada. Eu já devo ter pisado. Olha só, eu vou vir aqui ao lado. Por favor, ao abrir sua mexerica, tente olhar para mim ao mesmo tempo, igual eu estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Difícil, mas dá. Olha só. A mexerica ela tem uma coisa muito particular dessa fruta. Ela tem um cheiro muito forte. Tá? Eu abri a mexerica, minha mão está com muito cheiro de mexerica. E quando eu compartilho a mexerica, as outras pessoas que estão ao meu lado, elas também vão ficar com esse cheiro. Todo mundo vai ficar com esse cheiro. Talvez, gente, ao abrir, muita gente abrir mexerica, o templo vai ficar com cheiro de mexerica. E o que acontece, gente? A palavra de Deus, ela fala que nós devemos exalar o perfume de Cristo. O perfume de Cristo. Aonde a gente estiver, o Senhor quer exalar, nós devemos exalar o perfume de Cristo. Então, o fruto do Espírito, ele é a comprovação daquilo que nós somos. E quem está ao nosso lado, é impossível que não veja. Vai perceber a transformação do Espírito. Vai perceber. Pelas nossas obras, pelos nossos pensamentos, pelo nosso olhar, pela nossa maneira de viver a vida. Ainda que imperfeitos. As pessoas, elas sentem o perfume de Cristo quando nós estamos cheios do Espírito de Deus. E é isso que eu quero desafiar a nós essa noite. Que nós queiramos, que nós desejemos com toda a nossa alma, exalar a Cristo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele veio apontar a Cristo, ele veio apontar Jesus, as suas obras. É isso que o Espírito Santo faz de nós, ele traz a convicção, a transformação que eu e você precisamos. Mas para isso nós precisamos deixar ele dominar essa casa. Nós precisamos deixar ele entrar aqui dentro e ele ditar essas regras. E não importa o que eu vou ter que abrir mão, e não importa o que eu vou ter que mudar. O dono dessa casa é o Espírito Santo de Deus. E ele vai ditar como é que vai funcionar aqui dentro. Inclusive as nossas emoções. Vamos entender então um pouco, agora que a gente falou sobre a obra transformadora do Espírito no nosso interior, vamos falar especificamente dos sentimentos do Espírito. Quero que você abra comigo em Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Vamos ler até o 32. Vamos ver aquilo que agrada e aquilo que não agrada o Espírito Santo.
vamos entender que o Espírito Santo ele quer produzir dentro de nós o fruto, ele quer trazer a transformação, mas para isso nós precisamos nos submeter. Para isso nós precisamos conhecê-lo. O que é que alegra o Espírito Santo? O que é que deixa o Espírito Santo triste? Vamos ver, Efésios 4, 29. Diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Em algumas versões está imunda, impura. Mas unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Aqui, gente, a gente percebe o seguinte, muito claramente, o que entristece o Espírito Santo? O pecado. Simples, direto. Se tiver que esquecer, assim, esqueceu, que legal, a Milena trouxe uma mexerica. Mas assim, lembra disso aqui que eu estou falando. Isso aqui é o mais importante. O que entristece o Espírito Santo, gente? O pecado. Repete comigo. O que entristece o Espírito Santo? O pecado. É isso que entristece o Espírito Santo. E aqui ele coloca uma lista, então, de pecados. Amargura, indignação, ira, gritaria. Mas aí ele termina, para não mencionar todos os pecados, ele fala qualquer tipo de maldade. Para incluir todos os pecados mesmo. Qualquer maldade. O pecado entristece o Espírito Santo. E o Senhor, Ele quer nos levar a ter uma vida de santidade. E olha só, o Espírito Santo na Bíblia, ele é colocado como o Espírito da verdade. Então, tudo aquilo que é falso, enganoso, hipócrita, o entristece. O Espírito também é dito na palavra de Deus que ele é o Espírito da fé, como está escrito em 2 Coríntios 4:13. Portanto, toda dúvida, desconfiança, ansiedade, preocupação o entristece. O Espírito Santo é conhecido também como Espírito da graça, em Hebreus 10, 29. Portanto, tudo que é duro, amargo, malicioso, indelicado, implacável e sem amor o entristece. O Espírito também é conhecido como Espírito da santidade, como está escrito em Romanos 1, 4. Portanto, tudo que é impuro, contaminante e degradante o entristece. Aqui eu fiz um paralelo, então, de nomes do Espírito Santo. Ele é conhecido como muitas outras coisas, tá, gente? Eu coloquei 4 só. Ele é conhecido como o Espírito da verdade, o Espírito da fé, o Espírito da graça, o Espírito da santidade. Tudo aquilo que se opõe a isso, o entristece. Por isso nós precisamos viver a nossa vida na dependência do Espírito, para que nós possamos viver debaixo da verdade, debaixo da fé, debaixo da graça e debaixo de santidade. É isso. E essas coisas, quando nós operamos, então, em verdade, fé, graça e santidade, é assim que agradamos o Espírito. Quando nós agimos com base na verdade, na fé, na graça e na santidade, agradamos o Espírito. Tudo aquilo que é oposto a isso, nós o desagradamos. É uma matemática simples. E aqui eu quero dar 3 exemplos, então, de pessoas que agiram dessa forma. E depois a gente vai para um momento de, diante dos sentimentos do Espírito, qual deve ser a nossa resposta? Mas vamos ver, então, 3 exemplos na palavra de Deus, ali no Novo Testamento. No início, ali, da caminhada de Jesus, ou a caminhada da igreja, da gente ver pessoas que agradaram e desagradaram o Espírito, conforme aquilo que a gente acabou de aprender. Abram comigo em Atos 5. Atos 5. Do 1 ao 5. Essa passagem, gente, é uma passagem conhecida, pesada, que fala a respeito da desobediência de Ananias e Safira. E eu quero que a gente preste bastante atenção. Diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Próximo.
Então, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Gente, Ananias morreu. Assim, é um jeito bem leve de falar. Ele caiu, expirou, ele morreu. Caiu duro, morreu mesmo. Porque, gente, ele mentiu ao Espírito Santo de Deus. Ele queria a glória dos homens, o reconhecimento. Olha como Ananias é generoso. E ele falou, ninguém vai saber. Eles queriam a glória para eles. Eles queriam mentir ao povo, mas eles não mentiram só ao povo fazendo isso, retendo a propriedade, a parte, dizendo que era o valor total. Eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. E como eu disse, o Espírito é o Espírito da verdade. Tudo aquilo que é mentira desagrada o Espírito. O que Ananias e Safira fizeram? Mentiram ao Espírito Santo de Deus. Mentiram. Gente, é uma coisa tão séria, e a gente percebe aí, então, a desaprovação do Espírito e uma consequência da desobediência. Vamos ver outros 2 exemplos positivos de pessoas que agradaram, então, ao Espírito. Primeiro, abre lá comigo em Lucas 3, 21 e 22. Não, já abre em Lucas 4, 1. Vamos poupar um pouco de tempo. Já está correndo, lutando contra o tempo. O que acontece em Lucas 3, como eu disse? Acontece o batismo de Jesus. Ele ali obedeceu ao Senhor, se batizando. Ele, ainda que puro, ele não precisava se batizar. Ele não tinha uma velha natureza para morrer nas águas. mas Jesus, ele obedeceu. E a obediência de Jesus agradou o coração de Deus, ao ponto do Espírito Santo de Deus descer ali como pomba, que é da onde vem que as pessoas acham que o Espírito Santo é pomba. O Espírito Santo desceu ali em forma de pomba e os céus se abriram. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa foi a palavra do Pai ao Filho. E depois, logo em seguida, o que diz a palavra? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. A obediência nos enche do Espírito Santo. A obediência às palavras de Deus. O que diz a palavra? Buscai, batei e abrir-se-vos-á. Busque, ame, obedeça, e o Espírito Santo de Deus vai encher você. Eu vejo tanta gente querendo operar nos dons, querendo ser realmente uma bênção para o corpo de Cristo. Antes de você ser uma bênção para o corpo de Cristo, deixa a palavra de Deus ser uma bênção para você. Deixa essa palavra te encher, te transformar, te mudar. E aí o Espírito Santo vai se encher de você, vai empoderar você. E aí, neste momento, você vai conseguir ser cheio do Espírito e agir conforme o Espírito. Você deseja isso, ser cheio do Espírito, como Jesus foi cheio do Espírito? Aí você pode pensar, pô, mas Jesus é sacanagem, né, Milena? Pô, como assim? Jesus era perfeito. Então, vamos dar um outro exemplo, então. Um exemplo de Paulo. Não precisa abrir, mas eu vou contar para vocês, então, essa história. Paulo, em uma das suas viagens missionárias, em Atos 16, do 6 ao 10, diz assim: Paulo, ele decidiu pregar a palavra ali em uma região, a região do Frígio e Galácia. Isso, amém, obrigada. Só que ele foi impedido pelo Espírito. Ele foi impedido pelo Espírito. E Paulo não foi. Depois, ele foi a outra região. E o Espírito de Jesus não o permitiu. Não permitiu, não deixou. Não vai para cá, não vai para lá, não vai. E aí Paulo ficou, tá bom. Mandou eu não ir, não vou.
Estou aqui obedecendo. Só que o que aconteceu à noite, depois dele ter tentado ir para um lugar, tentado ir para o outro, à noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e rogava: passe a Macedônia e ajude-nos. Quem deu esse sonho para Paulo? Opa! Aí, o meu tempo já era para ter acabado. Mas vamos lá, ainda não acabou. Quem deu esse sonho para Paulo, gente? O Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele deu direcionamento. Ele deu clareza para onde Paulo devia ir. E isso o quê? Fruto de sensibilidade de Paulo e da obediência dele. É isso. O que agrada o Espírito é agir de acordo com o Espírito. O que desagrada o Espírito é o pecado. Não tem coisa mais simples do que isso. Mas às vezes você fala assim, tá bom, tá chovendo molhado, já ouvi isso antes, verdade, milênio, de novo, tem que deixar o pecado, seguir ao Senhor, obedecer. Mas, gente, enquanto a gente não vive, a gente vai continuar pregando isso. Essa é a questão. É chovendo molhado? É chovendo molhado. Está vivendo? Se não está, tem que falar de novo. E de novo. E de novo. Eu digo isso não para te condenar, porque eu sou tão pecadora quanto todos vocês. E eu preciso ser confrontada pela palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. E qual deve ser, então, a nossa resposta diante aos sentimentos do Espírito? Aquilo que o agrada, aquilo que o desagrada. E aí eu quero finalizar nessa parte. Primeira grande resposta que nós damos ao Espírito é o arrependimento. Abra comigo de novo lá em João 16. E agora a gente vai falar um pouco mais nesses versículos. João 16, 7. Vamos voltar. O que diz em João 16, 7? Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O que a gente pode aprender, então, com isso? O Espírito Santo, que é o nosso Consolador, ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Como a gente vê muito claramente aqui, Jesus até explica o que são essas três coisas. O pecado, gente, quando nós não conhecemos a Cristo, nós não conseguimos enxergar as nossas falhas. Pensa comigo, se eu estou no meio de um lugar um pouco escuro, uma meia-luz, ali lá no fundo, por exemplo, como está uma meia-luz, se eu tivesse uma mancha gigante aqui na minha blusa, ainda que fosse um pouco discreta, talvez as pessoas não conseguiriam ver. Por quê? Está escuro. Agora, eu estou aqui em cima, tem uma luz na minha cara. Se tivesse uma mancha, já tem, né? Na verdade, não é se tivesse, tem uma mancha na minha blusa. Essa mancha que está na minha blusa, dá para ver com muita nitidez. Então, gente, a claridade, ela nos faz enxergar coisas que a gente não enxergava antes. O Espírito Santo de Deus, quando nós cremos em Jesus Cristo, ele nos mostra quem nós somos, as partes que a gente quer esconder. E até como uma forma de mostrar isso, muito didaticamente também, fiz a integração que normalmente a gente faz antes do culto. E aí eu falei assim, não, vou dar um trato aqui na minha cara, né? Falei assim, pelo menos, né, a gente vai pregar, tem câmera, YouTube. Vou passar uma maquiagem. E nesse momento o Espírito Santo me impediu. Aí eu falei assim, não, Espírito Santo, não, as minhas manchas. Espírito Santo, as minhas olheiras. E talvez você tenha pensado, nossa, como a Milena está cansada hoje. Não, é a minha cara mesmo, sem maquiagem. Essa sou eu. E assim, o Espírito Santo me impediu. Sabe por quê? O que o Senhor ele quer de nós é a nossa vulnerabilidade. Ele quer que a gente não tenha medo de olhar as nossas impurezas, as nossas manchas dentro de nós. Ele não quer. E como uma forma bem me expondo mesmo, Espírito Santo, falando assim, o que acontece? Essa sou eu. E você precisa chegar diante de Deus e falar assim, Deus, esse sou eu. Olha, Deus, eu minto. Olha, Deus, eu vejo pornografia. Olha, Deus, é isso. Não se esconda. Não use uma máscara.
A maquiagem ela pode ressaltar a sua beleza. E não tem nada, nenhum problema em usar maquiagem, tá, gente? Eu uso sim. Só que o que acontece? A gente não pode tapar as nossas imperfeições diante do Espírito. Estou tapando aqui porque tinha umas espinhas. E assim, a gente não pode. Precisa ser vulnerável. Precisa ser quem você é. Deixa Ele te confrontar. Deixa Ele te guiar ao arrependimento. Deixa Ele te convencer que você tem pecado sim. Para de se esconder ali atrás, na penumbra. Às vezes a gente vem aqui para a igreja e quer se fingir de santo, não buscou a Deus um único dia da semana. Não orou uma única vez e está se fingindo de crente. Para. Se arrepende, se prostra, chora, Senhor. Esse sou eu. Hipócrita. Esse sou eu. Esse é você. Esse é você. Não se esconda do Espírito. Deixa Ele produzir em você o verdadeiro arrependimento. Deixa Ele te conduzir a um lugar de arrependimento, de convencimento de pecado. Sem o arrependimento, ninguém verá Deus. Sem santidade, ninguém verá Deus. Você precisa reconhecer o seu pecado. Você precisa se arrepender. Para de esconder. Para, jovem. Para, adolescente. A gente precisa se expor diante da presença de Deus. E a verdade, gente, é que, além disso, existe a justiça. Qual que é a justiça, de acordo com Jesus? Eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Aqueles que estão afastados de Deus, aqueles que não creem em Jesus Cristo, estarão afastados dele para todo o sempre. Para todo sempre. Deus é santo, Ele não habita em meio ao pecado. Você pode ter vindo todo sábado, todo domingo na igreja, não é a sua obra, não é o que você faz que vai te levar para o céu, não é. Você pode ter sido mais bonzinho, mais caridoso, não é isso que vai te levar para o céu, não é isso que te aproxima de Deus. É crer em Jesus Cristo, viver uma vida de santidade, de arrependimento constante, é isso. Você quer ver a Jesus, como a gente estava cantando agora há pouco? Você quer ver a beleza dele? Você quer morar com ele para todo sempre? Se arrependa. Reconheça, eu tenho pecado. E sem isso, eu vou sofrer a justiça de Deus. Deus é justo e Ele não habita em meio ao pecado. E por fim, tem também o juízo. O Senhor, Ele julgará a todos, inclusive a Satanás. Os dias deles são contados. Os dias da operação do inimigo, do poder que ele exerce sobre a terra, estão contados. Vai acabar, o reinado dele vai acabar. Agora, em que lado você vai estar? O que você apoiou durante toda a sua vida? Você se deixou dominar pelo Espírito de Deus ou você deu ouvidos ao espírito maligno? Você decidiu viver a sua própria vida com as minhas próprias regras? Isso é soberba, isso é orgulho e foi nesse pecado que o diabo caiu. Então a gente precisa ser convencido, levar a um lugar de arrependimento. Amém? Eu sei que é dura, de certa forma, essa última parte, mas essa é a resposta que nós precisamos dar. É necessário. Quer conhecer o Espírito Santo de Deus? Se arrependa. Mude. Se a equipe de louvor puder subir, por favor. A segunda grande resposta que nós precisamos dar ao Espírito é o conhecê-lo, conhecer a verdade. O Espírito Santo de Deus, ele é o Espírito da verdade. Não se distraia pelo louvor, essa parte é muito importante, gente. Olha o que diz. Depois, aqui em João 16:13, fala assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber o que é meu, e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber
do que é meu e anunciar isso a vocês. O Espírito Santo de Deus, ele é o Espírito da verdade. E nós precisamos conhecer a verdade de Deus. Além das Escrituras, nós precisamos estar atentos para ouvir a voz do Espírito dizendo ao nosso coração verdades. Você quer saber o momento que mais mudou a minha vida no Espírito? O dia que uma chave virou para mim. Foi o dia que eu entendi que eu poderia ouvir a voz do Espírito Santo de Deus quando eu quisesse. Pela fé. Quando eu precisasse, Ele falaria comigo. Talvez não da forma como eu imaginava que Ele falaria, como, por exemplo, os profetas ouviam audivelmente o Espírito. Eu nunca tive essa experiência ainda. Eu oro para que tenha. Mas o Espírito Santo fala. O que falta para nós é a sensibilidade no nosso espírito para discerni-lo, para entendê-lo. Aqui nessa passagem de Atos, quando fala de Paulo, que ele foi impedido pelo Espírito, não fala como ele foi impedido pelo Espírito. Se foi uma impressão, se foi os sentimentos, uma visão, se é audível, não fala como. Mas fala que o Espírito falou. E o Espírito continua a falar, sempre. Mas você já conversou com uma pessoa, tentou conversar com uma pessoa, e essa pessoa só respondia coisas monossílabas para você? Você está bem? Tudo. Você fala... A conversa não flui se você faz uma pergunta fechada, que a pessoa simplesmente vai lá e pá, acabou. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes a gente não faz perguntas para o Espírito. Às vezes a gente não quer ouvir a verdade. A gente tem medo da verdade às vezes. O Espírito, ele quer falar conosco a verdade, mas para isso nós precisamos estar sensíveis. Para isso nós precisamos estar em santidade, em pureza de coração, para que a voz dele fique nítida para nós. Só que, gente, a experiência de ouvir o Espírito Santo, ela te cura, ela te transforma, ela te muda completamente. E eu lembro uma vez que, guiada por uma líder, ela falou assim: eu quero que você pergunte ao Espírito Santo de Deus: Espírito Santo, o que você tem para falar para mim? E eu no meu coração duvidava: o Espírito vai falar? Eu vou ouvir? Eu duvidei no meu coração, e ela falou assim: não duvide. Ele é o Espírito da verdade, Ele quer falar verdades ao seu coração. Deixe Ele revelar os mistérios de Deus para você. E eu criei. E no meu coração eu criei. E eu deixei. E eu falei assim: Espírito Santo, genuinamente eu quero ouvir a sua voz. O que o Espírito Santo tem para falar para mim? E aquele foi o dia em que eu experimentei a maior cura na minha alma. Porque não foi um homem que me disse quem eu sou, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que disse quem eu era. Foi o próprio Deus que falou ao meu coração o que eu tinha que fazer. Você quer ouvir a voz de Deus? Tem poucas pessoas. Você quer ouvir a voz de Deus? Agora eu quero que você feche os seus olhos e lembre-se desse versículo. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele guiará vocês em toda a verdade. Ele glorificará Jesus. E tudo o que Ele disser, o Espírito Santo que Ele receber é de Jesus. E Ele anunciará isso a você. O Espírito Santo quer anunciar a verdade na sua vida. Peça para o Espírito Santo nessa noite confrontar a mentira que você tem acreditado sobre a Trindade, sobre quem você é. Peça para o Espírito Santo de Deus. Creia no seu coração. Espírito Santo, expõe as verdades que eu tenho acreditado. Expõe as mentiras que eu tenho acreditado e coloca no lugar dessas mentiras a tua verdade. E agora eu quero orar por você. E aí eu quero desafiar você a fazer uma pergunta ao Espírito Santo, para que Ele te revele a verdade. Espírito Santo de Deus, nós declaramos que o Senhor é livre nessa noite. Que o Senhor é livre para falar. Que o Senhor, Ele não falou apenas no passado, mas o Senhor continua a falar hoje. E o Senhor quer revelar para nós os mistérios de Deus. Deus, nessa noite e fale agora com o Espírito Santo. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós nos arrependemos daquilo
aquilo que nos torna insensíveis, aquilo que desagrada o seu coração, aquilo que te entristece. E nessa noite nós decidimos te obedecer, nós decidimos estar sensíveis à sua voz. Essa noite, Espírito Santo, fala conosco, nós queremos ouvir a sua voz. O Senhor é um Deus presente, que quer confrontar a mentira, quebrar a mentira que nós temos acreditado. E nessa noite, eu declaro, Satanás e seus demônios, a sua boca está calada, impedida de distorcer e de trazer distração nesse momento. Nós declaramos o Espírito Santo de Deus livre para falar, e que qualquer mentira seja desmascarada agora pela autoridade do nome de Jesus. Nós pedimos, Espírito Santo, fala conosco. Nós cremos em Ti, nós cremos no Teu agir. Deus, nós temos fé de que o Senhor é real, de que o Senhor é perfeito, e nós podemos ouvir a Sua voz. A Sua voz aqui nos cura, a Sua voz aqui nos transforma. Nós pedimos isso, Senhor. Fala conosco. Agora continue com seus olhos fechados. Eu quero que você se concentre no Senhor agora. Se concentre no Senhor. Você está sozinho, só você e o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa que te ama, que tem sentimentos por você. E eu quero que você faça uma pergunta ousada, em fé. Espírito Santo, qual é a verdade que o Senhor quer me revelar essa noite? Às vezes vai vir essa resposta numa impressão no seu espírito. Às vezes vai vir essa resposta num pensamento, numa imagem. Às vezes vai vir essa resposta de formas diferentes. Mas faça, Espírito Santo, qual é a verdade que o Senhor quer revelar a mim essa noite? Se você recebeu algo do Espírito Santo, não duvide, por menor que seja. Às vezes vem uma palavra, às vezes vem uma situação, não duvide, abrace. Às vezes repita para Ele, até em voz alta: Espírito Santo, o Senhor me disse que eu sou amada. Sei lá, fala aquilo que o Espírito Santo te disse, e Ele vai continuar a te dizer. Não cale o Espírito Santo pela sua descrença, pela sua dúvida. Mais uma vez, Espírito Santo de Deus, qual é a verdade que o Senhor quer me revelar essa noite?